Fala, minha gente, estamos chegando. Boa tarde. Muito boa tarde, amados. Tudo bem por aí? Boa tarde para você, dessa quinta com cheirinho já de final de semana, é muito gostoso. Bom demais ter você aqui na nossa companhia, num hábito bom de todos os dias, quer dizer, segunda a sexta nos encontrarmos por aqui. Mas hoje nós não vamos falar só de hábito, nós vamos querer entender melhor o que é exatamente um transtorno mental chamado compulsão. Hábito e compulsão, nós vamos buscar respostas para isso hoje por aqui. Como ele pode afetar a nossa vida física, emocional também. O hábito ou a compulsão? Essa junção toda, Vamos né? Vamos saber de tudo. Como é que somos afetados. E o que pode estar causando ele, né? E muitas vezes a gente está jogando aí a bomba no lugar errado. É verdade, Pois é. é verdade. Nós temos para isso aqui a presença do Dr. César Vasconcelos de Souza, o que é sempre uma honra tê-lo aqui no Entre Família, como também todas as vezes que ele vai no consultório. Aí E ele tem está experiência, presente, viu? Opa! mais de 40 anos como psiquiatra e também é figura marcante no Vida e Saúde toda semana. Bom demais. Teremos também mais informações com... Sim, ela voltou, a Josemara Mai, com mais info hoje. Verdade, além do Mais Info, além da sua interação, participação com a gente, teremos um VT, ou melhor, um vídeo, né, uma reportagem, onde a Luciane Bonfim foi conversar com alguém que sofria de um mal de ficar puxando, arrancando assim os cabelos. Chama-se tricotilomania. Tricotilomania, é isso, hein? Como é que chama? Tricotilomania. Uau. Mais Entender. fácil de falar, me desculpe. Vamos entender mais, né? O que pode ser isso? Tic-tic, né? Depois do intervalo, Esse nome aí. o Abinal já Consegui terá pegar. aprendido como é que se diz tricotilomania. Tricotilomania. Pausa bem rapidinho, nós já estamos de volta com você. Já começou o seu Entre Família? Oi, Bora lá, amores, minha de gente. volta. É. De volta. Bonito E seu vestido, esse verde da Rei. Obrigada. Agradeça a ele, vestido. Agradeça. Por nada. Porque o vestido é bonito, então eu não tenho nada a ver com isso, é só um vestido bonito. Tá bom, Agora, é o quando diz assim, conjunto da você ficou obra. bonita É ou o está conjunto da bonita obra. com Você este está vestido, bonita com aí esse sou eu vestido. quem agradece. É você está bonita com Sou esse eu vestido. quem agradece. Olha que português Agora bonito. agradece, O eu falei. vestido. Obrigada, obrigada. Pronto. Carente, agradece, agradece. então. A gente... Tudo bem, Aleixo? Não sei quem é mais carente aí, né? O que vai, agradece. O vestido ficou bonito. Não, mas só o vestido. Então, parabéns pra você e o pessoal do camarim que arrebentou Aí a roupa de sim. todo mundo. Parabéns a verdade. quem teceu A os roupa de fios. todo mundo. Parabéns. Ele Ai, puxou ali a necessidade de um elogio pra ele também. tá Você tá bonito bem, também, tá viu? bom. Não, mas eu tô azul bonito marinho. todo dia, não Tá precisa ficar falando hoje, né? Que tem uns pontos de destaque. Que autoestima incrível! Que coisa autoestima boa. maravilhosa! Aí sim, viu? Próxima pauta. Outro nível. Não, só quero Autoestima saber se com o Bilal Robson Aleixo. já sabe falar Mas fui- tricotilomania. Tricotilomania. Consegui. Tricotilomania. Mas nós chegamos no camarim, quem que estava dizendo, não, essa camisa não, essa calça não. Quem era? Alguém que tem autoestima e sabe quando está bem vestido, quando não está. Mas enfim, a pergunta de hoje é sobre tricotilomania. Não, hoje é sobre compulsão, hábitos. Pergunta do dia exatamente como ela está. Exatamente. Tem algo que você faz no seu dia a dia que seja um ato irresistível, incontrolável e irresistível de novo. De novo. Repetido. Fui eu que escrevi. Repeti. Repetido novamente. Irresistível. Então, e aí? Conta pra gente. Tem algo que você faz aí no dia a dia que seja incontrolável, irresistível? Conta aí. Queremos saber. Compulsivo. Foi diagnosticado, tem um caso de diagnóstico já fechado, ou você acha, você pensa, tem dúvida? Pergunta pra gente, afinal de contas, hoje plantão com o Dr. César Vasconcelos de Souza aqui no Entre Família. Tudo bem? Liga pra gente, quer dizer, manda sua mensagem no 983-1502-49 ou Moço da Autoestima, quer dizer, Robson Aleixo. Eu só estou elogiando o pessoal, mas mais uma vez, parabéns aí você que ajuda-nos no camarim. O pessoal do camarim da Novo Tempo, da maquiagem, vocês são fantásticos. São mesmo. Sem vocês, nenhuma dessas conversas aqui teria acontecido. Mas a gente trazendo Claro esse que ponto teria. de seriedade desse programa, Josi, ajuda a gente. Eu cheguei aqui pra isso, gente. Foca aqui. Isso, agora mais sério. Outra que também passou pelo camarim, está muito bonita de verde. muito verde Verde obrigada. abacate. Pistache. Eu Tem falei pistache, verde tá na abacate. moda agora. Tô na moda, meu pistache, povo. chique. Não, tô me sentindo Entendi. hoje. Hoje é Entendi. quinta-feira, mas olha, tô
pleníssima. Não vou parar de elogios, que daí já tô querendo elogios, como o pastor mesmo disse antes. Mas olha, hoje no Mais Info eu vou falar a respeito de uma pesquisa que mostrou que o Brasil é o 4º país com mais viciados em smartphones. Olha só, te conto os detalhes depois da vinheta. Hoje quero falar de um assunto que pode estar na sua realidade ou de alguém bem próximo a você, o uso excessivo de celular. Não estamos dizendo que ter um celular ou aproveitar as facilidades que ele oferece é errado. O problema está na quantidade de tempo que você dedica a ele. Nos últimos 10 anos, a quantidade de smartphones cresceu de forma impressionante. Mais da metade da população mundial já possui um dispositivo. E nos países desenvolvidos, esse número é ainda maior. Mais de 80% das pessoas já têm um smartphone. Com esse crescimento, veio o vício. O uso descontrolado tem sido associado a dificuldades cognitivas, queda do desempenho nos estudos, piora na qualidade do sono e, em alguns casos, até depressão. Aqui no Brasil, estamos em 4º lugar no ranking de países com mais viciados em smartphones, ficando atrás apenas da Malásia, Arábia Saudita e China. Os países com menos dependência são a França e a Alemanha. Aqui na tela eu vou te mostrar algumas dicas para reduzir o contato constante com o celular. Vamos lá? Então, primeiro, tire o celular do seu campo de visão. Deixa lá. Uma dica que me deram muito interessante é que na hora de dormir, deixa o celular carregando em um outro ambiente da casa. E aí, quando você acordar ali, o despertador tocar, você precisa levantar dessa cama e ir lá buscar o celular. Assim, não evita de ficar ali enrolando na cama e também evita de ficar mexendo no celular caso acabe perdendo o sono, né? Importantíssimo ter esse cuidado. Deixe-o carregando para fora do quarto, como eu disse. Use relógios de pulso e despertadores tradicionais. Evite boas desculpas, como checar a hora ou programar alarmes. Eu só estou dando uma olhadinha aqui rapidinho, e o rapidinho vai 2 horas ali na rede social. E pronto, é uma desculpinha para você conseguir passar mais tempo conectado. E uma outra dica que eu tenho para você é que em São Paulo e Rio de Janeiro há um atendimento gratuito em locais como o Hospital das Clínicas e o Instituto Delete. Lá eles afirmam que 8 em cada 10 pacientes conseguem terminar o tratamento sem sintomas de vício. O processo envolve reuniões em grupo com psicólogos e psiquiatras. Além disso, no site Instituto Delete, você pode até fazer um teste para saber se está viciado no uso de smartphones. O site anota aí, se ficou interessado, quer saber se está passando o limite, o site é institutodelete.com. E ali já vê, tô passando muito tempo. Eu até entrei, só não consegui concluir, porque não deu tempo. Mas apareceu algumas perguntinhas. Quanto tempo que você fica conectado? Se você está sem fazer nada, o que você faz? Pega o celular, e aí eu fui lá colocando muito, não, tão pouco, às vezes, nunca. Você vai respondendo no final, eles te dão meio que fosse uma recomendação e também indicam para procurar o instituto. Bem interessante. Você passou bem no teste? Eu não consegui concluir, mas vou concluir. Não conseguiu porque estava no Porque celular. Porque ela tinha muito o que ver no celular, né? O problema é que um celular, um smartphone, ele passa a ser quase que um outro membro seu, ou uma extensão do seu braço. De tanto que assim, cadê meu celular? Você dá uma sensação assim, porque é tão presente no seu dia a dia. Quer ver quando você está assistindo alguma coisa no celular, daqui a pouco você... Cara, cadê meu celular? Nunca aconteceu isso comigo, não. Sério? Ou você tá com a lanterna do celular procurando, cadê meu celular? Tô procurando. Mas eu acho que isso não é a dependência do celular. Eu acho que sim. Isso é memória. Isso já é o efeito. Embora eu creia que se a gente está falando de vício, no sentido do que a palavra quer dizer como vício, essas ações precisam ser um pouco mais agressivas. Porque nós estamos falando de um vício, o vício não se trata como um mau hábito. Isso. É um vício. E vício tem suas consequências. E se você tem um vício no celular, corre-se o risco enorme de trocar esse vício por outro, como uma boa parte dos viciados fazem, quando eles tratam apenas essa pontualidade do vício. Então é algo para se pensar. E como é algo para se pensar também, você tem uma quantidade dentro de um país tão grande
de pessoas viciadas na mesma coisa e a gente tratar isso como decisões individuais. Verdade. Eu até puxei uma lista aqui, sei que é conhecido de todos ou de muitos, mas problemas físicos causados pelo uso excessivo do celular, o pescoço, né, dores no pescoço, nas costas, olhos secos, isso pode trazer miopia. Outros prejuízos mentais também, ansiedade, depressão, estresse, distúrbios alimentares, irritabilidade. A lista segue, sem falar nos prejuízos no trabalho, na escola, sem falar nos prejuízos nos relacionamentos também. Enquanto está conversando, não está com atenção ali. Não, vai falando aí que eu tô te ouvindo e está vendo outras coisas no celular. Então, traz muitos problemas. E a gente precisa radicalizar mesmo o discurso. Porque, por exemplo, a pessoa está viciada no celular? Não creio. Ela fica o dia inteiro no aplicativo do banco, passa horas na calculadora, ela está fazendo o que nesse celular? Porque o que as pessoas estão viciadas em celular, não estão viciadas em celular, estão viciadas em redes sociais. Ontem eu vi então você mantém seu celular e delete a sua rede social, porque você consegue viver sem ela. Ontem eu vi uma afirmação de um dos CEOs do YouTube, e ele diz assim que não deixa os filhos, como sempre, eles não deixam, os entendidos de fato das profundezas do que significa essa rede, esse emaranhado das redes sociais, e ele diz assim, não deixe os meus filhos assistirem os vídeos curtos. Não deixem os seus filhos também assistirem os vídeos curtos. Por quê? O que significa? Aquele impulso do prazer que você tem ao ver vídeos curtos um após outro vai desenvolver em você uma necessidade maior, porque o seu cérebro vai pedir mais e mais e mais prazer. Então, obviamente, vicia. Então, a gente precisa, de fato, ser mais radical e entender o que é e o que não é algo que seja próprio para um cérebro humano lidar com isso todos os dias na intensidade que é. Mas o tempo já foi. Josemara volta mais tarde com mais informações. Obrigada por essa agora. Jô. Eu que agradeço, gente. Até daqui a pouco, viu? Tchau, tchau. Valeu, Jô. Obrigada. Até mais. A gente tem aqui algumas perguntas, o que é vício, o que é compulsão, o que é mau hábito, o que eu consigo segurar, o que não é, o que é doença, o que está Mas antes de você, e o que é pecado? Quando a gente está falando dessas coisas de hábitos, de repetição, de vício... O que é pecado? O que seria, nesses termos aqui, ou nesse meio do que nós estamos discutindo, que a gente pode entender como, olha, isso é vício, isso é mau hábito, isso é usar demais algo que não deveria usar. Em que lugar vai se encontrar o pecado? E dando uma definição bem sintética, Deus nos fez para que o centro da nossa vida seja Ele. O centro da nossa vida. Então, ele é o centro da identidade, ele é a razão da identidade, ele é a razão do seu uso de tempo, ele é o primeiro em tudo e é dele que demanda todas as ações. Uma pessoa que ela tem um vício, ela é um idólatra no sentido de que o vício ocupa o centro da vida. Ele é o primeiro, ele está presente, fortemente presente no orçamento, porque você vai gastar dinheiro com isso. Ele é a razão da infelicidade, do desespero, do descontrole, quando aquilo não está presente. Ele organiza a vida do viciado. E nesse sentido, um vício é um ídolo. Então, Deus fala assim, se você é dependente de algo que não seja Deus, aquilo já se configurou como ídolo. Inclusive nas nossas necessidades. Então, existem necessidades humanas. O ser humano é carente de afeto, ele é carente de relacionamento. Mas a dependência absoluta do ser humano, ela é de Deus em um mundo cheio de carências. Agora, quando aquilo ali está me dando uma configuração de identidade, de relevância, eu falo, não consigo viver sem isso. A gente não pode falar isso nem para uma coisa, nem para uma substância e nem para um objeto. Verdade. Enquanto eu olhava para o pastor Aleixo pela tela aqui, vendo ele falar, você viu mais ao fundo ali? Céu ou inferno, né? É o tema é o tema da nova revista que a gente oferece para você que está em casa. Compreender um pouco melhor esse grande conflito que nós vivemos aqui nessa terra. Vivemos sim um grande conflito entre o bem e o mal, uma escolha que nós precisamos fazer todos os dias. Eu escolho o céu na minha vida, eu escolho buscar as coisas do céu ou eu escolho buscar as coisas da carne, as coisas terrenas. É algo que nós devemos muito pensar sobre isso, refletir a todo instante na nossa vida. E se você quer esse material aí na sua casa de forma gratuita, entre em contato com a gente agora pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Entre em contato com a Escola Bíblica, peça agora a sua revista Céu ou Inferno, entenda esse grande conflito, ali explica certinho o que é o pecado, vai trazer para você várias outras
abertura, esse entendimento, o que é realmente o céu e o inferno. O inferno é algo físico mesmo, um local para onde a gente vai? O que é? Como a Bíblia define? Você vai entender perfeitamente, tá bom? Entre em contato com a gente e peça agora. Cabe aqui uma nota de segundos. A gente fala assim, a Bíblia trata muitos vícios como pecado, como por exemplo o alcoolismo. Sim. Isso não significa que você deva dispensar ajudas. Boa. Isso não significa. Ninguém sai de nenhum pecado sozinho. Você pode sair do pecado sendo assim, com um médico nós vamos te ajudando. Eu vou buscar agora então o Dr. César, que vai nos ajudar. Temos muitas perguntas para fazer. Algumas a gente não tem ainda, viu, doutor? A gente vai começar a fazer, depois o senhor falar. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar conosco. Obrigado pelo convite. Obrigada, doutor César. Doutor César é nosso vizinho, né, de Vida e Saúde. É. Quantas vezes por semana no Vida e Saúde? Duas, até agora duas. É quarta-feira ao vivo e sexta-feira o programa de 15 minutos ali do Claramente. Claramente. Lembrando que no YouTube tem sempre muitos vídeos Dr. incríveis César é do um Dr. grande César. influencer no YouTube, na verdade. Verdade. Com muitos, mas muitos vídeos já ali disponibilizados para você ouvi-lo no YouTube. Doutor César, a proposta de falarmos sobre compulsão, em algum momento a gente é tentado a pensar em forma de hábitos. Como é que a gente entende? Quando é um hábito, tem o seu peso. Mas quando é que a gente está tratando de uma compulsão com o peso que isso exige? Boa pergunta. Hábito é um condicionamento que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, mas que é menos difícil de mudar. Não é maligno, vamos dizer assim, no sentido de uma doença maligna, né? É a pessoa trabalhando, pensando no hábito que ela acha que precisa mudar. Ela consegue sem muita dificuldade em geral. Agora, já uma compulsão é diferente. A compulsão está entranhada na pessoa. A compulsão, na realidade, ela tem uma obsessão antes da compulsão. Obsessão é um pensamento que fica na cabeça o tempo todo e que empurra a pessoa para ter um ato compulsivo, que é a compulsão. Então, a compulsão, ela é uma atitude que a pessoa tem e que é difícil de mudar, bem mais difícil do que um hábito, né? Tipo assim, eu vou falar de um exemplo meu, assim, quando eu comecei a entender que era importante beber água em jejum, eu não tinha esse hábito de beber água em jejum. E quando eu ia beber, o pastor Alexandre, eu aprendi, é importante beber água em jejum, eu pegava o copo de manhã cedo em jejum, 2 dedinhos assim já me dava, não descia. Eu não tinha esse hábito, mas aí eu pensei, esse hábito é importante para a minha saúde, então eu comecei a aumentar um pouquinho, enfrentar aquela situação ali. E já tem muitos anos que a primeira coisa que eu faço ao levantar, eu vou lá, eu tenho no bebedouro e pego e mudou o hábito, não tinha complicação para mudar isso aí, né? Ele passa pela consciência, você está racionalmente consciente do que está fazendo. Ele é consciente, se bem que alguns tipos de obsessão que gera compulsão também tem, a pessoa sabe, né? O obsessivo compulsivo, por exemplo, né? Ele sabe que não faz sentido aquilo, mas ele não consegue controlar. Então, a capacidade de controlar a compulsão é muito mais complicada para resolver do que de um hábito. Nesse sentido, onde que se encaixa, por exemplo, uma pessoa que rói unhas? Uhum. Isso é um hábito, uma compulsão, um vício, um mau comportamento? Aí é uma compulsão, né? Ou seja, a gente tem chamados transtornos do impulso, que passou a ser classificado, né, no CID, Código Internacional das Doenças. Então, você tem o impulso de roer unha é um impulso, né? De automutilação também, né? De botar fogo numa coisa, de arrancar cabelo, né? Tricotilomania, aquele famoso infeliz, vamos dizer assim, que acontece nas crianças, o transtorno opositor desafiador, criança que peita o pai, que peita a mãe, isso é um impulso, aquele impulso. Tem pessoas que têm um impulso agressivo, ela desculpa e tal, e daqui a pouco tem de novo aquele impulso agressivo. A própria dependência química, né, é um transtorno do impulso, do controle. Né? Então é isso, realmente tem roer unha encaixa nisso aí, como arrancar cabelo, arrancar o cílio, né, a sobrancelha, tem a ver com o transtorno de impulso.
Perfeito. E a gente está só começando a nossa conversa por aqui, porque tem a sua interação de casa também, tá bom? Para você mandar para a gente aqui no 12983150249. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai acompanhar uma reportagem onde a Luciane Bonfim conversou com alguém que tem a tricotilomania. E você vai entender melhor o que é isso. Um pouco mais, né? Doutor César já trouxe alguns pontos aqui. Vai entender um pouco mais na vida de alguém como isso prejudicou a sua vida, o seu relacionamento e a sua saúde como um todo também. É rápido intervalo, a gente já está de volta. Meus amores, esse é o seu Entre Família. Hoje nós estamos falando sobre a diferença entre hábito e compulsão. E precisamente sobre compulsão, a gente vai ouvir uma história agora, não é, Binal? É isso mesmo, Darleide. A Luciane Bonfim, ela foi até Campinas para conversar com uma influenciadora digital que descobriu aparentemente uma mania que, conforme foi buscando mais informações sobre isso, acabou descobrindo que não era apenas uma mania, mas sim um distúrbio comportamental. E você confere agora. Já ouviu falar sobre a tricotilomania? Trata-se de um problema comportamental que pode ser desenvolvido por conta do estresse, a ansiedade, problemas emocionais e até mesmo psicológicos. E hoje nós viemos aqui conversar com a Emanuele Salles, que é uma influenciadora digital com mais de 500 mil de seguidores e que sofre desse distúrbio. Eu tô aqui com a Emanuele Salles, mais conhecida como Manu, né? E a Manu, eu vou abrir aqui para vocês uma intimidade. Ela é uma amiga pessoal, né? Vai revelar mesmo? Eu vou ter que contar pra vocês que é uma amiga que a gente já se conhece desde a época da faculdade. E eu lembro que já na faculdade a Manu apresentava ali alguns dos sintomas, né? Você lembra, assim, em que momento que começou esse distúrbio? Eu lembro que eu comecei a arrancar cabelo quando eu tava no ensino médio. Só que começou de um jeito diferente. Hoje eu entendo por quê. Eu tava estudando e quando eu menos percebi, eu tava vendo só as pontas do cabelo. Era só as pontinhas. Eu arrancava aquelas pontinhas. Ainda mais se fosse porosa ou dupla, eu ia arrancando. Na faculdade, o meu hábito, minha mania foi mudando. Eu comecei a arrancar o cabelo da raiz. O que você acha que desencadeava, assim, essa vontade de começar a arrancar os cabelos? Teve alguma coisa, assim, um fator predominante? Agora, percebendo, eu vejo que era em momentos de muita concentração. Quando eu exigia muito, por exemplo, do meu cérebro para estudar. Um momento de ócio em que minha cabeça às vezes estava num lugar, meu corpo parecia que estava em outro. Quando eu menos percebi, eu já tinha arrancado um monte de cabelo. Geralmente, o fator que para mim desencadeia mais é o estresse. Se eu tô um pouco estressada, um pouco ansiosa, é como se eu tivesse, agora eu entendo, né, arrancando partes das emoções que eu não gosto, que eu não quero em mim. Porque a gente precisa tirar essas emoções por algum lugar. E aí, quando a gente cria a tricotilomania, quando a gente desenvolve, né, esse distúrbio, você entende depois que, no meu caso, era uma forma de arrancar as partes das emoções que não estão confortáveis para mim agora. E qual foi o momento, assim, que você pensou assim, não, peraí, eu acho que isso não é certo? Quanto mais adulta eu ia ficando, mais eu tinha consciência de que aquilo estava muito ruim. Quando eu comecei a arrancar da raiz, começou a ficar quebrado aqui em volta da minha cabeça, como tá agora. Não tenho vergonha de mostrar, ó. Aqui o topo da minha cabeça tá tudo quebrado. Aí foi o momento que eu comecei a ter, assim, mais noção de que o negócio era pior do que eu imaginava. Um dia eu peguei assim, tava no computador trabalhando, daqui a pouco eu olhei meu colo, tinha um bolo de cabelo. Quando eu juntei, eu falei, meu Deus, eu nem percebi que eu fiz isso. Eu lembro que eu tirei foto e falei assim, pra eu nunca esquecer, pra eu ficar vendo aquela foto, olha o que você fez com você. Aí foi o momento que eu percebi que eu busquei a alternativa até de colocar mega hair, porque eu fiquei com falhas tão grandes aqui na lateral da minha cabeça, que ficou tão ralo que eu fiquei constrangida. Eu que sempre tive muito cabelo, você sabe. Eu falei assim, meu cabelo tá ralo. Aí eu coloquei até fita de mega hair tentando cobrir aquele problema. Qual foi o momento que você falou assim, não, eu preciso entender o que é isso? E você começou a pesquisar sobre o assunto. Eu fui pesquisar por que eu não consigo. Eu tenho autocontrole para comer direito, eu tenho autocontrole para fazer outra coisa, para treinar, para estudar, para trabalhar. Por que eu não consigo ter controle sobre isso? Aí eu descobri que é mais profundo do que a gente imagina. E é tão profundo que a gente vê desde a Bíblia falando sobre isso. As pessoas ficavam tristes e diz que elas arrancavam os próprios cabelos. Então é um ato sensorial, mas que está voltado para a emoção. Se você não gerir a emoção, você não consegue parar. Você conseguiu encontrar um material que explicasse, assim, de uma maneira bem mais clara sobre o que é esse distúrbio? Existem profissionais que curam pessoas e ajudam pessoas em tantas dores que elas têm, mas eles não falam
tem que divulgar, tem que falar, tem que se expressar na internet, porque eu passei anos passando só por psicólogos normais, assim, não especialistas nisso, e nunca foi efetivo para mim, nunca. Foi só quando eu postei um vídeo na internet que choveu de psicólogo e não sei o que. Nossa, aí apareceu umas 2 ou 3 pessoas lá falando, eu sou especialista exatamente nesse comportamento. Hoje você buscou tratamento, você está em tratamento, qual é a situação atual? Eu consegui encontrar uma psicóloga especialista em tricotilomania, ela só fala sobre isso. E aí eu comecei um plano personalizado para essa necessidade que eu tinha. E eu já consegui passar alguns dias sem arrancar cabelo, que foi uma vitória para mim. Eu tô no começo desse processo, agora eu sei que eu vou conseguir, porque eu achei que tem quem ajude, encontrei outras pessoas que passam pelo mesmo, e isso já torna o processo mais leve e você sabe que vai dar certo. A coisa que eu mais queria deixar claro não é nem tanto para quem tem a trico. Para quem tem a trico é, tipo, entenda, tem jeito. Não vem de você, não é porque você é uma pessoa fraca que não tem autocontrole sobre o seu corpo. Mas o meu grito maior mesmo é para os profissionais que ajudam pessoas assim, tipo, falem, divulguem, falem sobre isso. Às vezes tem psicólogos que só ficam divulgando, por exemplo, que tratam depressão, ansiedade, transtorno alimentar, tá? E as dores subsequentes? E as dores por trás disso? Sair do raso, porque o ser humano não é raso. E a gente se entender como um ser que não é raso, porque Deus não nos criou como seres rasos, nós temos camadas, os profissionais também devem tratar o ser humano como seres que não são rasos, que é mais do que aquelas dores padrões que todo mundo trata. Manu, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada por abrir um assunto tão sensível, mas tão esclarecedor. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito rico, vai ajudar muitas pessoas. Então eu quero quebrar o protocolo, te dar um abraço. Eu tenho uma amiga de muitos anos e eu tenho um carinho muito grande por você. Então assim, obrigada mesmo, viu? Por abrir essa dificuldade que você tem com a gente. Tenho certeza que vai ser muito útil para quem Um dia ela me viu num quarto, quando a gente fazia faculdade, arrancando os meus primeiros fios de cabelo pela raiz, e hoje ela está aqui ajudando esse assunto a ter voz. Isso é muito poderoso. Verdade, hein? Obrigado, Lu, pela reportagem. Obrigado, Manu, por abrir o seu coração e compartilhar, né, esse sofrimento que ela vivia, que pode ser a realidade de muitas outras pessoas também, né, doutor César? O que dizer desse caso da Emanuele? Não entendi o que você falou. O que dizer desse caso da Emanuele, do que ela estava vivendo? Você vê que é interessante. No finalzinho ela até colocou aquilo que eu acho que é o mais importante, né? Que é a tricotilomania, que é essa mania de arrancar cabelo. A pessoa, ela pode fazer isso de forma inconsciente, né? Tá ali assistindo um filme e tal e tá arrancando. Ou ela pode estar consciente, sim. Ela pode, eu vou arrancar só os fios encaracolados, vou arrancar o mais grosso ou o mais fino e tal. E a pessoa faz isso porque ela está sentindo uma ansiedade, né, uma inquietude, uma coisa ruim por dentro, que ela às vezes não sabe explicar o que é. E quando faz aquilo ali, quando arranca o cabelo, aquilo ali traz um certo alívio, né? E tem pessoas que têm a tricotilomania, que é essa mania de arrancar cabelo, e que vai ter sintomas importantes, como ficar uma parte sem cabelo, né? Já atendi paciente assim. Eu me lembro de um homem, ele tinha um empresário, ele tinha um buraco assim no couro cabeludo de tanto arrancar ali o cabelo ali. Então, e 40% das pessoas que têm tricotilomania acabam comendo também cabelo. Você bota o cabelo na boca e vai comendo. E isso é uma coisa séria, porque a pessoa não percebe, o cabelo não é digerível, né? Vai acumulando no intestino, estômago e intestino, e pode criar um bolo ali que vai atrapalhar o trânsito intestinal. E a pessoa tem que ir para a cirurgia, né? Chama-se tricobezoar, que é um bolo de cabelo que vai se acumulando no intestino da pessoa que tem essa mania da tricotilomania. Mas eu gostei que ela falou no final assim, ela está aprendendo a perceber quais são as dores emocionais por trás dessa ansiedade que empurra para a tricotilomania, né? Então, se a gente olhar de frente para trás, a pessoa arranca o cabelo porque isso acalma. Acalma o quê? Uma ansiedade. Essa ansiedade vem da onde? Aí é a história da pessoa. A gente precisa entender, né, para poder corrigir e tratar isso aí, também com alguma medicação que a gente pode falar depois, né? Uma impressão que dá é que nós vamos construindo, e aí eu coloco isso para a sua avaliação, doutor, nós vamos, na construção da vida, tendo alguns valores e algumas portas da nossa vida são um pouco mais trancadas do que as outras.
Por exemplo, uma pessoa que tem uma ideia de corpo, uma ideia de si, talvez não tenha uma compulsão alimentar, porque ela vai frear, porque não se imagina ali. Mas isso não significa que ela não tem uma fraqueza ou um ponto de fragilidade, ela não vai desenvolver uma outra compulsão. Dá para a gente pensar, então, que assim, mais importante do que pensar, então, lá no cabelo, no roer unhas, ela deve pensar nessa forma, porque talvez ela não exploda, mas ela vai implodir porque tem uma pressão interna que está pedindo uma vazão, né? Por isso que a gente encontra, quando a gente analisa os perfis de personalidade, você vê aquelas pessoas que implodem, elas vão ter mais doenças degenerativas, né? Câncer, doença autoimune. As pessoas que explodem, em vez de implodir, têm doenças mais cardiovasculares. Infarto, AVC, derrame e tal, né? Tem uma psiquiatra de Harvard que morreu anos atrás, a doutora Lee Vaillant, ela fala assim, tem várias formas de definir saúde mental, mas uma das formas, ela fala assim, saúde mental tem que ver com a gente ter a emoção e não deixar a emoção ter você. E a segunda coisa que ela fala, assim, que na verdade é bíblica, ela fala assim, saúde mental tem a ver com expressar o sentimento e experimentar o sentimento. Qual a diferença entre um e outro? Expressar, você fala, né? Jesus falou assim, Pai, por que me abandonaste? Ele expressou a dor. Eu não estava com falta de fé no Pai, estava só falando como está doendo isso aqui. Tem uma realidade. Está doendo muito aqui, né, Pai? Está doendo muito e tal. Então expressou, a expressão é uma forma de você aliviar a sua dor. E experimentar essa dor é você viver a dor. Tem um filósofo dinamarquês que estudou muito a angústia humana, chama-se Søren Kierkegaard. Ele fala assim, aquele que aprendeu a lidar corretamente com a sua angústia, aprendeu o mais importante. Agora, o que a gente faz para fugir da percepção da angústia não está no gibi, como se diz, né? Aí vai desde cocaína até compulsão sexual, passando por um monte de coisas. Então, tem pessoas que têm um perfil de guardar muito. No processo de ajudá-las a ter saúde mental, a corrigir com sintomas, é ensiná-la a falar, né? E aquelas que têm dificuldade no impulso da fala, são pessoas agressivas verbalmente, com facilidade, o desafio para elas é elas se controlar, aprender a entender que a falar corretamente. A falar corretamente e que as pessoas que estão ali não são um saco de pancada para ela, para o descontrole dela, né? Vamos então aqui pensar sobre alguns hábitos impulsivos ou compulsivos, com algumas alternativas, se são possíveis, doutor César. Vamos lá. Primeiro delas, pode vir para cá, comer por ansiedade. Como é que eu lido com a compulsão alimentar, que é uma das mais importantes, mais crescentes, e nós fizemos outro dia um consultório de família sobre o tema, e está muito maior o número de homens apresentando compulsão alimentar, né? Como é que a gente lida nesse caso, por exemplo? Então, na verdade a gente vai ver que os casos de compulsão, ela passa por... Quer dizer, tem duas abordagens psicoterápicas, vamos dizer assim. Uma são as mais analíticas, outras são as mais cognitivas. Qual a diferença? A diferença é que tem pessoas que se dão bem com um tratamento psicológico, psicoterápico, em que elas vão aprender a analisar o pensamento dela. Quais são os pensamentos que geram mais ansiedade? O que é que quando eu penso eu fico nervoso, fico nervosa? Então vamos dar uma olhada para esse pensamento, pinça esse pensamento e bota em cima da mesa. Bom, qual a alternativa que eu tenho para pensar isso? O que eu posso pensar no lugar disso? Então é um tipo de trabalho bem cognitivo, bem racional. Ajuda um grupo de pessoas, mas tem pessoas que precisam da coisa, eu diria, mais profunda. Por que minha cabeça pensa desse jeito? Aprendi isso com meu pai, com a minha mãe? Foi uma defesa que eu comecei a usar porque era tão doloroso essa situação na minha vida, que aí minha cabeça começou a encontrar a saída pensando desse jeito. Então, chama outra abordagem, né? Então, ali, comer por ansiedade, beber um chá, respirar fundo, é uma alternativa, né? Mas... Não chega a ser o tratamento. Hã? Não chega a ser um tratamento. É uma estratégia prática, temporária ali, mas junto disso... Para a compulsão não ser tão autodestrutiva naquele momento. Exatamente. Mas ele vai continuar compulsivo se ele não tratar a fonte. Sim. Então, respira fundo e pensa.
pensa, né? Pensar o quê? Pensa assim, cara, nossa, se eu me deixasse agora, eu ia comer 3 pratos, né? Eu ia comer 2 caixas de bombom e tal. Doutor César, que eu tô então é com possível dizer que assim, se nós estamos falando de compulsão, estamos falando de um impulso irresistível, para ela chegar a se satisfazer com tomar um chá, tem um caminho ali. Sim. Tem um caminho, porque esse desejo impulsivo não se satisfaz com um chazinho, porque eu pensei, vou tomar um chá. Não funciona. Isso se nós pensarmos que estamos lidando agora com uma compulsão. E não só com uma vontade, que vontade de comer um doce. Não, mas vou tomar um chá, porque eu sou uma pessoa que dou conta de mim. Então você não tem uma compulsão. Não tem uma compulsão, exatamente. A compulsão conduz até até o buraco, né? Porque eu lembrei agora, falando de compulsão, de um programa, acho que é Quilos Mortais, não lembro, onde a pessoa precisa emagrecer uma quantidade para poder o médico fazer a cirurgia. E como é difícil a pessoa naquele ritmo ali, e ela sabendo que a vida dela depende daquilo, né? De parar de comer por um tempo para poder perder os quilos para fazer a cirurgia, enfim. Mas é algo que o controle quase não existe, né? Porque a compulsão, ela é conectada a um transtorno psiquiátrico. Isso. Ela é uma alteração do funcionamento cerebral e da dinâmica emocional daquele indivíduo. É diferente, já que como você falando ali, que vontade de comer um docinho e tal, mas vou trocar por um chazinho. Essa pessoa não tem compulsão, né? Pode até ser um desejo forte de comer lá o seu chocolate, enfim e tal, mas ela administra isso. Então não é um transtorno psiquiátrico. O transtorno psiquiátrico tem que ter um tratamento psiquiátrico. Ela não é uma vai questão sair médica. sozinha. Ela não sai dessa sozinha. Dá pra gente afirmar. Muito difícil. Não vou dizer não porque tem situações na vida que produzem, eu vou usar uma palavra perigosa, cura, que não tem a ver com uma questão médica clássica. Não tem uma interferência externa pontual. Por um despertar espiritual, né? Atendi gente na minha vida que viciada em droga ilícita e teve um despertar espiritual, foi lá no fundo do poço e clamou por Deus e teve uma conversão espiritual. O cara saiu da droga sem tratamento psiquiátrico e tal. São casos mais raros? Sim, são casos mais raros, mas pode acontecer? Pode. O próximo que a gente encontra aqui também, doutor César, é essa compulsão por compra também, né? Um hábito impulsivo, né? Por compra. Seria uma alternativa? Anotar, esperar um pouquinho e depois ver que realmente aquilo não era tão necessário. Eu me lembro de uma cliente que eu atendia que tinha compulsão por compra, uma senhora que tinha o marido com bastante dinheiro, então ia num shopping assim, comprava 3, 4, 5 mil reais, facinho, e chegava em casa com as bolsas das boutiques, botava em cima da cama e vinha a ansiedade. Quer dizer, quando estava lá andando nos corredores do shopping e entrava nas lojas para comprar, então aquele comprar era o tranquilizante para ela, né? E que funcionava. Só que quando chegava em casa, passou o efeito, né? E aí vem a onda. Então, realmente é uma questão estratégica mais superficial, mas que pode ajudar. Não, amanhã eu vou no shopping, hoje eu não vou não. Hoje eu vou ficar por aqui, vou assistir a Novo Tempo e tal, e vou ficar por aqui. Deixa para amanhã, né? Toma um chazinho também, de repente, aí de camomila, capim-limão. E adia um pouco, porque amanhã é outro dia, né? De repente amanhã essa ansiedade já diminuiu, então você já não vai gastar aquilo tudo que você gastaria hoje se deixasse levar por essa ansiedade. Nós estamos pensando em hábito impulsivo como compulsão, de novo, porque assim, eu acho extremamente importante que a gente coloque as coisas no devido lugar. Se alguém consegue, de novo, esperar 48 horas para ir comprar, ou ela já está em tratamento, ela está em fase boa de se pensar nessa situação. É só para a gente não confundir hábito impulsivo, com compulsão, que é um transtorno psiquiátrico, com um nível de gravidade importante, como nós vimos agora há pouco no caso da Emanuele, né? Para a gente continuar entendendo que cada coisa mas tudo tem o seu valor aqui do que está sendo dito. Amores, vamos para o intervalo, nós vamos
vamos continuar com o Dr. César Vasconcelos, com muitas perguntas. Você interage com a gente e voltamos com mais informações também ainda hoje. Até já! Estamos de volta aqui no seu Entre Família, falando um pouco sobre compulsividade, né? Sermos compulsivos em algum momento, ou o que isso gera algo patológico. É isso, Darleide? Sim. Isso aí, a gente está aqui lidando com alguns hábitos impulsivos, fazendo a diferenciação entre o que é um hábito e o que é uma compulsão. Já entendemos bem ao longo do que já foi dito por aqui. E vamos a mais 2 itens preparados aqui pela produção para a gente dar a oportunidade de o Dr. César aprofundar ainda mais o assunto. Nós já falamos sobre comer por ansiedade, comprar sem pensar, mexer no celular antes de dormir. Hoje falamos sobre isso no Mais Informações com Josemara Maia. Quarto, né? Quarto lugar de um país assim que não vive sem um celular na mão e aí identifica-se como quarto no ranking dos mais viciados no mundo. E vamos a um próximo aqui que vai aparecer para a gente conversar sobre roer unhas por nervosismo. Doutor César, pincelamos alguma coisa aqui já no programa sobre roer unhas a partir de uma curiosidade do pastor Aleixo. E aí é algo bem comum de vermos, né? Sim, crianças, adultos. Minha sobrinha, a unhazinha dela chega a sair sangue aqui, ó, de tanto que ela rói a unhazinha. É interessante, a pessoa rói a unha, ela encontra ali um cantinho, sempre consegue ali com o dente e tal. É o alívio da ansiedade, né? Realmente a gente vê que tudo tem a ver com ansiedade excessiva, que cada pessoa usa uma estratégia para poder tentar ver se consegue diminuir a sensação desagradável desse nível de ansiedade, né? Então, usar uma bolinha de estresse, pode ser, usar alguma coisa na mão, tem gente que usa aquela massinha também, esqueci o nome agora, pode usar aquele negocinho que tem um spinzinho, enfim e tal. Dá para fazer um exercício físico, uma corrida, uma caminhada, pegar um peso, né? Coisas assim mais efetivas que dão resultados mais profundos. Caminhada é muito bom, caminhada é uma coisa que serve para muita coisa, né? Para muita coisa, para pensar, para raciocinar, para produzir, para melhorar a circulação, para melhorar o funcionamento cerebral, regular, ritmar a respiração. Não é? Serve. Só o título anterior que tinha aparecido, aquela questão de hábito impulsivo, deixa eu só comentar um pouquinho pro pessoal de casa. Isso, hábito impulsivo, alternativa positiva. Eu falei no começo aqui que hábito é diferente de compulsão. O hábito é uma coisa mais facilmente modificável, né? Agora, há uma diferença entre hábito impulsivo e hábito não impulsivo. Eu peguei o hábito de beber água de manhã, pelo menos um copo em jejum. Eu não tinha esse hábito, mas não é impulsivo. Se eu, por alguma razão, tenho que sair rápido de casa e tal, eu não tenho aquela... Não, eu tenho que beber, eu tenho que beber. Aí já seria uma compulsão, né? Ou seria um hábito impulsivo, porque a impulsão é aquilo que me empurra para fazer alguma coisa, se eu estou pensando ou não estou pensando, mas me empurra, né? Pessoas agressivas, por exemplo, é um tipo de distúrbio de controle, né? De impulso, não pensam e a coisa sai, né? A tricotilomania está ali comendo pipoca, assistindo um filme e está arrancando o cabelo, a pessoa não está pensando necessariamente. Então, o hábito impulsivo é doentio. Já o hábito que é saudável, né? E entra nesse ponto que a gente viu ali de roer unha, né? Isso é muito comum. Até falava com essa minha sobrinha, né? Não rói unha, menina. Aí ela tirava da boca, daqui a pouco já estava e ficava naquela. E sem perceber, aí quando percebia que estava roendo unha, aí já baixava e tal. Então é aquela coisa que não tem aquele controle. Quando menos percebe, já está com aquela mania de novo. Opa! Né? Por isso que pensar hábito impulsivo ou compulsão não se resolve ou não é uma alternativa de todo que seja, digamos, resolutiva. Algumas desses, pegar a bolinha de estresse, é uma alternativa, mas a gente precisa dar conta de que é alguma coisa mais séria, mais profunda, vai precisar de um tratamento, de um psiquiatra, de um psicólogo, para você se dar conta do porquê você não dá sentido à vida sem que vá lá comprar e volte para casa e come, assim, depois põe o dedo na garganta para vomitar tudo. Um outro tipo de impulsão muito comum na galera jovem, adolescente, é a automutilação. Meio que virou uma epidemia de automutilação. O que é automutilação?
cortar a própria pele, bota fogo, geralmente é cortar, né? Muitas meninas, mais meninas do que menina fazem isso. Então, uma alternativa que você pode usar é, pega gelo, passa na pele. Você quer se cortar? Pega o gelo, né? Bota em cima da pele. Tá, pode aliviar? Pode. Mas por que está com esse impulso autodestrutivo, né? Exato. Em geral, a gente focando agora em termos de automutilação, a pessoa faz isso porque é uma tentativa dela sentir a dor física e esquecer a dor emocional que está perturbando. Que dor emocional é essa? Aí os pais têm que entender, porque geralmente acontece com o adolescente, e esse adolescente tem que ser orientado em relação a isso. Porque o cérebro não consegue lidar com duas dores ao mesmo tempo, né? Então desloca uma dor para cá, física, para não dar conta dessa angústia, não pensar sobre. Mais ou menos assim, né? Simplificando. Amores, pausa para esse assunto sério. Vamos ali dar uma relaxada com Karina do Canto, que já está aqui no balcão com a arte de hoje. Ela vai fazer uma sacola com um visor, ou seja, você vai ver o que tem dentro. Eu não quero que as pessoas vejam o que tem dentro da minha sacola, não. Vou querer ver sim, vou te explicar por quê. Então tá bom, me conta, roda a vinheta, porque ela já está aqui com a gente para fazer arte. Não é sacola para sair na rua mostrando para as pessoas o que tem dentro, né, Karina? Não é só para você manter a ordem ali no seu guarda-roupa, closet, enfim, né? Serve para sapato também? Serve. Porque às vezes eu tenho uns sapatos em algumas sacolinhas e aí tem que abrir para ver a cor e tal. E aí eu descobri esses dias, pesquisando um pouco, né, nas redes sociais, que muitas vezes a gente ganha aquele saquinho de plástico ou um que é de TNT com plástico e diz que não faz bem isso para o sapato nem para a bolsa, porque ele começa a mofar e mantém esse mofinho ali dentro, e é aí que começa a descascar o sapato, a bolsa, porque não é couro, né? Os sapatos não chegam a descascar assim, não chega? Guardados não. Ele descasca no uso mesmo. Então tá, ela usa muito. Os meus têm um sapato novo que eu guardava como um tesouro, que hoje em dia não posso usar, porque esfarelou tudo. Uso tudo. É isso mesmo. Essa aqui eu pensei para as bolsas. Sabe quando você tem essas bolsinhas para ir para casamento, que você quer guardar assim com muito carinho, para que não estrague, porque é uma bolsinha que usa muito de vez em quando também, né? Então aí fica a ideia. Que gracinha. Essas trouxe, são a minha mini coleção, de bolsinha. Então, olha só, com pouquinha coisa você já resolve isso e pode manter tudo organizado, seja sapato, inclusive para viagem, colocar o sapatinho lá para que ele não fique feinho. Então, vou deixar aqui, eu já trouxe algumas coisinhas adiantadas. O que eu preciso? Bom, eu vou precisar de um retalho de tecido, tá? Depende da bolsa. Se você tem bolsas maiores que você quer guardar, assim, por quando a gente vai trocando, né? Que a mulher tem isso, né? Tem dias que quer usar uma bolsa, tem outro dia. E esse aqui é um tule ou pode ser uma organza, tá? É um tecido que você compra em loja onde vende tecidos, não é caro, então dá para fazer um bom trabalhinho ali, tá? Porque 1 metro vai dar para muitas sacolinhas. Nem precisa. Eu acho que com 30 centímetros você já resolve direitinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... esse tecidinho aqui, eu cortei um retalho, tá? Corta 2 iguais, aí um retalhinho que pode servir depois para outra coisa. E vou unir aqui com esse tule. Então, ele tem que ficar igual a esse retalhinho. Esse aqui, por exemplo, tem 20... Você falou organza e agora falou tule. Tule, não, porque pode ser organza ou tule. Ou tule, tá. Isso. Esse aqui sobrou de um vestido de uma daminha. Então, você não joga nada fora. Sempre a gente pode reaproveitar de uma forma ou outra, né? Então, o tule é baratinho, a organza cristal, que chama também, que é de poliéster, é muito econômica e dá para fazer muitas coisinhas bonitas aproveitando, ou também um retalho que sobrou ali em casa, né? Então, aqui o que a gente faz, primeiro eu vou unir esse tule com essa partezinha que vai ser da frente. E para que ele não fique... Porque se eu abrir, como ele é transparente, vou conseguir ver tudo, né? Então, o que eu faço? Eu vou fazer um acabamento para que ele fique mais bonitinho. Aqui eu
passo a dobrar essa parte para dentro. E aqui eu faço uma costurinha. Então, essa janelinha que a gente fez vai ficar mais bonitinha, tá? Vai ficar mais emoldurado. Vai ficar mais bonita e dá um acabamento mais lindinho assim, né? Como sempre, né, dona Karina? É, Sempre tem com que dar. acabamento. Isso É que uma coisa o segredo da arte. simples. Isso, eu acho que... quando fica feio, eu não gosto. Eu não gosto nem de usar. Mesmo quando faz uma roupa e não ficou assim um acabamento que só eu sei que tem, eu já não gosto de usar. Então, se não tem tempo, melhor nem fazer. Vou perguntar pro doutor Tá. César se é compulsivo, hábito impulsivo. Não, brincadeira. Ai, já me Ela olhou preocupei. pra mim sério, assim, calma. Só quis lembrar o tema do programa de hoje, mas nada a ver, É. que a história é arte. Eu tenho beleza, compulsão por comprar estética. tecido. Será que isso tá errado? Olha, Vou pelo que perguntar eu já pra você. vi no seu quartinho, no seu ateliê, É. é meio compulsivazinha, mas ela faz tudo com aquilo ali. Faz arte de todo E olha jeito. que quando você foi no meu ateliê, Nem já é faz que tá alguns agora, né? anos. É. Agora é o tamanho do apartamento, aquele que você foi todinho para guardar tranqueirinhas de artesanato, né? ai. Às vezes eu penso assim. Mas você trabalha com isso todos Eu trabalho os com dias, isso, né? Eu trabalho com isso e realmente tiro bastante proveito disso, né? Longe de ser compulsão, imagina. Agora, o meu marido já falou que se a gente mudar, ele não carrega as coisas do ateliê. Falou, essa é a última mudança que eu faço no teu ateliê. Acho que pegou trauma. Esse sim que tá cansado, coitado. Bom, vamos lá. Então, o que eu fiz aqui, Darleide? Eu uni, tá? Essa parte. Vou passar costura aqui também. E só para deixar essa janelinha que a gente fez, esse tulizinho, do lado de baixo. Tá. Porque aí, se eu amarrar, se eu prender essa sacola, eu consigo ver, como a gente sabe, já fiz aí, tá? Então, aqui eu passo uma costurinha, tudo em volta. Vou aqui embaixo também. Eu nem corto a linha, continuo reto. E aqui, quando eu chego no finalzinho da outra parte, já vou direto. Vou tirar o alfinete. E essa última por aqui. Sim, facinho. É super fácil, rapidinho. Eu acho que para quem está começando também, é uma arte que vale a pena, porque você não vai gastar muito tempo. É só ter uma costura reta que parece, não sei fazer. Mas a gente, lógico, tem que ir devagar, com paciência, porque nem sempre fica, né, retinho. E se não, Eu estava lendo que os jovens têm aprendido a costurar. Tem surgido um movimento, assim, de voltar a costurar. eu fazer as li próprias um artigo peças, esses né? dias que já não é coisa da vovó. Não, Não é mais eles coisa estão da vovó. retomando as eu costuras amei. da vovó, justamente por alternativa de fazer as próprias peças, aí entra criatividade. E eu fico pensando também como um ato educativo, né, de você, um ato de mãe e filha, por exemplo, Também. filhos, meninos também, de ficar um momento juntos, costurar e fazê-lo sair dos celulares, da internet. Exatamente. Minha filha fez semana passada um vestido para ela, porque Olha a gente só. tinha um casamento. Ah, mas sua E a- filha que é sua filha, né? Sim, mas olha só a Precisa falar questão. dos seres normais. Pra gente, Uma mãe assim. não. Pra gente que é cristão, infelizmente hoje não tem muita moda que se adeque a gente. Isso. Então, eu acho que eu sempre, desde elas pequenininhas, fiz questão de que tenha uma roupinha de igreja, bonita. Por que crente não pode ter uma roupa bonita? Claro que pode. Deve. Crianças de Honrar a 6, Deus. 7 anos, com um decote nas costas, com mini saia. Falei, eu não quero isso para minhas filhas. Então, foi aí que eu me inspirei e comecei a fazer roupa de criança. Legal. Hoje em dia, graças a Deus, que elas também gostam disso e falam, mãe, eu quero um vestidinho que seja adequado, moderno, Sim. mas que possa vestir uma E ela cristã. costurou. Costurou. Que Eu ajudei com a modelagem Aham, e tudo claro. isso, mas essa satisfação dela fazer a roupinha dela, olha, não tem preço. O que eu fiz aqui? Porque a gente bate muito papo e esquece de quem está assistindo lá. Então, você vai virar essa sacolinha,
passa direitinho, dá um acabamento. Se você tiver uma overlock ou se você tiver uma máquina zigue-zague também, simples, tá? Não tem muito segredo, não. Eu dobrei aqui, eu peguei minha régua, tá? E dobrei uns 3 centímetros. Então, você pode marcar aqui. Vou marcar 3 centímetros com a canetinha. Essa aqui depois apaga e você vai fazendo esse aqui isso. você passou a costurinha de overlock, né? Isso mesmo. Agora, se não tiver, qualquer maquininha básica, assim, um zigue-zague, ela faz, né? Geralmente. Então, se você pode... Eu fazia, numa época, o acabamento, eu tinha uma máquina reta, minha primeira máquina, não tinha muito ponto, e eu fazia à mão, um caseado que chama, né? Sim. Então, depende muito do tempo e a aqui, ó. paciência de cada pessoa, mas Costurinha que ela fez, o mesmo assim acabamento, dá. fica bonitinho. E Nada aí- largado, soltando fio. Isso, porque depois também fica feio, né? A gente acaba vendo. Eu vou passar, então, uma costura tudo em volta. Eu marquei 3 centímetros, tá? Pra baixo. O problema é eu saber colocar isso aqui dentro agora. Não, fica tranquila que eu coloco. Vou colocar porque menor. essa eu fiz pra essa bolsa. Ah, tá. Pode trocar se quiser. Aqui eu posso fazer 2 coisinhas. Deixar aberto para passar a fita, ou você faz depois abre com um desmanchador e faz uma aberturinha para passar, porque essa, por exemplo, eu fiz dupla a voltinha, para que quando ela feche, fique como esse babadinho aqui, tá? Mas se você não quer, não é necessário. O único que eu fiz foi mais uma costura e passei pelo meio. Essa eu vou fechar comum assim, porque senão nosso tempo não rende, né? E aí eu tenho um passador de elástico, ou pode ser um alfinetezinho, aquele que fecha, né? E aqui eu deixei por aqui, deixa eu achar aqui, uma aberturinha. Como eu fiz essa fita, eu coloquei para que ela feche de ambos os lados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar, volta aqui essa fita e desse outro lado, por esse buraquinho, passo do sentido contrário. Tá? Esse é o segredinho para ele poder fazer isso. Agora, pelo tempo que a gente tem, eu vou fazer só de um ladinho, que também serve, porque o que eu quero é simplesmente puxar depois e deixar a minha sacolinha fechada, tá? Então, faço um nozinho aqui, posso colocar uma bolinha de acrílico, uma pérola, fica bem bonitinho também. E aí você abre e fecha a sua sacola, guarda sua clutch, sua bolsinha aí de festa, ou como a gente falou, pode ser cintos. Essa cabe aí, não? Essa cabe. Vamos pôr essa aí. Vamos pôr então. Bora. Aí. E aí, fechou e pronto. Tudo E já tem, organizado. né? E aí até para viajar, pra gente não estragar sapato, sapatilha, enfim, ou até os cintos que você usa, né? Fica super Mantém o armário fácil arrumadinho. e bonito. Obrigada, Karina Eu que do Canto. agradeço. Você aí de casa, segue Karina do Canto, tá aí o Instagram na tela. E nós vamos rapidinho pro intervalo e continuamos ainda com o Dr. César falando sobre hábitos impulsivos, compulsão e muito mais. Até já. De volta com o seu Entre Família. Prazer ter a sua companhia todas as tardes aqui na TV Novo Tempo, de segunda a sexta, né? Estamos sempre juntos por aqui. Lembrando que se você não pediu ainda a sua revista Esperança, Céu ou Inferno, tá esperando o quê? Entre em contato com a gente, tá bom? Josemara Mai tá chegando por aqui. E aí, José, o que você conta pra gente? Eu tenho algumas interações para o pastor. Se prepara, viu? A primeira diz assim, pastor: qual é o papel da fé no tratamento de comportamentos impulsivos? Olha, eu vou dizer mais que você perguntou, Josi. Se você tem alguma coisa na sua vida, alguma área, alguma atitude da vida, onde a fé não está desempenhando um papel, já tem alguma coisa errada na vida. Porque a fé, ela é para a vida toda. Sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo viverá pela fé. Não pode haver nenhuma área da vida, seja problemática ou não, onde a fé não esteja desempenhando um papel central.
Agora, um aspecto aqui muito interessante que me vem à mente para responder isso, daquilo que nós estávamos conversando, é que uma boa parte do que sofremos tem a ver com o que cremos. Por exemplo, se eu acreditar de fato que aquela barata é um animal mortal, e se eu acreditar que a serpente não é, a minha reação emocional a ambos é diferente. O que não deriva de uma crença. A fé, ela age exatamente em gerar uma crença. Se nós estamos falando de ansiedade e uma expectativa irreal e compulsiva e doentia sobre o futuro, quem pode mudar com mais profundidade a minha expectativa do amanhã do que Deus, se é dele que vem o amanhã? Então o papel da fé é central. Agora, repito, não existe nada na vida, absolutamente, onde a fé não desempenha um papel fundamental e central. Nada, nada. Porque senão nós vamos cair num tipo de crença onde a fé está numa dimensão e o restante da vida está em outro. Isso aí é uma religião platônica, grega, e que não combina com aquilo que Deus falou. Interessante. Temos mais uma aqui, viu? Pastor, onde o livre-arbítrio se encaixa no contexto das compulsões? E aí? Que legal, né? Eu creio que sim. Quando Deus nos fez, Ele nos fez para ser livre nele. E quando Deus nos dá liberdade nele, é obviamente que nele existe proteção e espaço de liberdade. O pecado gera o efeito exatamente contrário, mas ele cria uma sensação, o pecado, e todos os desdobramentos do pecado criam uma sensação de liberdade. É comum pessoas que vão atacar a fé, atacar a crença, atacar a Cristo, dizer que estão livres em alguma coisa. Mas se a gente for pensar, o pecado faz exatamente o contrário. Ele afunila, ele aprisiona, porque aquele escravo de Cristo é livre em Cristo. E o livre no pecado é escravo em si mesmo, e o espaço é muito restrito. Há algo importante sobre livre-arbítrio que precisa ser dito. Nós temos um poder para decidir sobre a lei. Temos um poder para decidir livremente sobre o que nós e que posicionamento vamos ter sobre o amor de Deus. E temos aí um poder que Deus nos deu para decidirmos sobre as coisas, mas não temos poder ilimitado de ação. Por quê? Porque vivemos em um mundo onde as pessoas estão decidindo. Então as decisões das pessoas, elas vão naturalmente colocando limites sobre as decisões de outras. E temos um Deus que não está do céu assistindo a nossa vida aqui. Deus não é um técnico à beira do gramado, ele joga. Portanto, muitas das coisas que não te aconteceram é porque Deus não respeitou sua escolha. Nós temos comportamentos autodestrutivos que Deus impediu que a gente executasse. E nós fazemos orações e pedimos para que Deus interfira na decisão de pessoas que agridem, por exemplo, os nossos. Deus falou assim, Faraó, você não vai fazer isso. Então, existem liberdades que a gente tem, mas nossa liberdade não é ilimitada. Porque Deus também é livre, só que Ele é soberano para agir sobre nós. O que Ele está fazendo é nos salvar, para que a nossa escolha sobre Ele, sobre a eternidade, sobre a vida, sobre o serviço, ela seja de fato uma escolha livre. O que Satanás tem feito é adoecer a nossa mente para que a nossa escolha não seja uma escolha plena. E ele nos dá instrumentos, né? Instrumentos como a palavra, que é o ensino, o Espírito de Deus que passa a nos governar com a nossa aceitação. Então Deus não nos deixa à mercê da nossa liberdade, porque já que somos escravos do pecado. Né? E a própria uma postura séria sobre a saúde, ela é uma ampliação da capacidade de decisão. Uma pessoa saudável, ela tem liberdade e tem clareza para escolher. Quanto mais doente eu fico, menor é meu poder de escolha no sentido de ser sábio. Verdade. Josemara, é isso por hoje, minha amiga. É isso, gente. Um beijão pra vocês aí de casa, um beijão pra vocês também. Tem mais um restinho do programa que tá bom, viu? Tchau, tchau. Valeu, Jô. Até mais, hein? Obrigada. Vamos agora com mais interações, as que chegam pra gente via WhatsApp, interação anônima. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sempre que fico ansiosa, eu preciso comer alguma coisa, de preferência doce. E com a vida agitada que temos hoje em dia, isso virou um hábito diário. Tem dias que penso, hoje não vou comer doce, mas me dá mais ansiedade e acabo até exagerando. Difícil. E aí, doutor César, agora? Você sabe por que doce, né? Porque o doce, ele dá um barato, né? O açúcar, ele dá uma bombada, vamos dizer assim, na pessoa. E dá uma dopaminada, vamos dizer assim, a pessoa se sente melhor. Mas é uma maquiagem, né? Porque o que te deixa tão ansiosa assim? A gente tem dois tipos de ansiedade, assim. Tem pessoas que têm ansiedade de traço e eu tenho ansiedade de estado.
Ansiedade de estado é aquela que a gente tem uma ansiedade natural e de repente ela fica meio alta. Tipo, você vai fazer uma prova do Enem, você vai fazer uma prova do Detran para tirar carteira de motorista, você vai fazer uma entrevista para o emprego. Então, a tua ansiedade normal, ela dá uma aumentada. Depois que passa aquele evento, ela volta para o normal dela, que não é doentia. Isso é ansiedade de estado. Agora, ansiedade de traço, o nome está dizendo, a pessoa já tem um perfil de ansiosa, é a pessoa mais ansiosa do que a média. Já foi uma criança mais ansiosa do que outras. Então, essas pessoas que têm ansiedade de traço, lamento, a vida joga contra elas, porque elas já têm uma tendência para ansiedade, naturalmente falando, herdada possivelmente, e quando acontece algum evento que aumenta a ansiedade de qualquer pessoa, então aumenta mais ainda, né? Então, não sei se você tem ansiedade de traço ou ansiedade de estado. Parece que é mais traço aí, porque você fala também, dá a ideia de que é uma coisa mais constante, né? Tem que comer o doce para melhorar, tem que comer o doce para melhorar. Então, a ansiedade, a gente pode analisar também de que ela é como você tem uma febre. O que é febre? Aumento da temperatura corporal. Geralmente a febre acontece quando tem uma luta dentro do corpo. Tem uma bactéria que entrou ali, um vírus que entrou, o sistema imune está lutando e essa luta aí está mostrando que vai produzir uma febre, por exemplo. E é interessante, a febre, ela acontece, ela é uma defesa na realidade, porque a febre ajuda a matar certos tipos de bactérias que não aguentam a temperatura alta. Mas a febre está indicando que tem um problema, tem um corpo estranho ali, causando sofrimento. Então não se combate a febre, se combate ansiedade alta, você não combate a febre, vamos tratar a infecção. Então a ansiedade, quando fica muito alta, exagerada, ela está dizendo que tem um corpo estranho ali na tua vida perturbando, né? É o quê? É uma coisa de você com você mesmo? Você se rejeita, você se odeia, você se ataca, você se autodeprecia? Ou é entre você e alguém, né? Alguém te trata mal, ou você trata mal, alguém está com culpa, então é uma questão de você com você ou de você com os outros, ou uma combinação de tudo isso. Então a ansiedade, ela pode ser estudada e entendida como sendo uma manifestação de conflito, que pode ser consciente ou inconsciente, né? Pode ser de você com você e de você com as pessoas. Então essa ansiedade, a gente tem que dar uma analisada e tentar entender para poder parar com a compulsão de comer doce. E ela chega em casa estressada, aí o desejo do doce vem e ela come o doce. Vai ajudar bastante, já que falamos anteriormente sobre alternativas. Ficaria bem se ela modificasse o hábito de como ela chega em casa, né? Chega em casa, liga a TV, pega um doce, senta e vai comer. Então, se experimentar, tá estressada, já sei. Nesse momento, em lugar de eu sentar, ligar a TV, pegar o doce, vou fazer uma caminhada. E, de novo, a gente vai falar para aquele enfrentamento mais sério. Senão, você só senta e se deleita com o vício, com o pecado, com o doce, com o que quer que seja, né? Aí vai tomar um chazinho e põe 5 colheres de açúcar. Exatamente, chazinho para acalmar com açúcar, verdade. E a Maria Lopes que diz assim, boa tarde, todo hábito repetitivo é sinal de algum transtorno tipo toque? Ou pode ser só uma forma de aliviar o estresse do dia a dia, doutor? Boa pergunta. Pode ser uma forma de aliviar o estresse. Quando é que é toque? Transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo, que estava dentro da classificação de transtorno da ansiedade, junto com crise de pânico, fobia social, fobia simples, a nova CID trocou e colocou uma entidade separada. Mas transtorno obsessivo compulsivo, o nome está dizendo obsessão e compulsão. A pessoa tem um pensamento obsessivo. Geralmente, a pessoa que tem toque, ela tem 2 tipos de sofrimento de pensamento, ou de contaminação, né, ou de conferência. Ficar contando as coisas. Eu atendi uma paciente uma vez em Copacabana, que eu trabalhava lá, ela morava na Zona Norte e levava 1 hora e pouco para chegar no consultório, ela vinha contando os postes da rua, né? Então, a pessoa que tem um transtorno compulsivo, ela tem uma obsessão, que é um pensamento que não sai da cabeça, né? Ai, meu Deus, senti uma dor no peito, será que é infarto e tal? E aí aquilo piora, esse pensamento, e a pessoa tem uma compulsão. Tem que tomar meu remédio, eu tenho que ir para o hospital. Então, minha mão está contaminada, então vai lá e lava a mão e alivia. Só que alivia, às vezes, depois de 10, 15, 20 minutos de lavar a mão, porque o pensamento ainda não foi aliviado. Então, no toque, os pensamentos obsessivos perturbam de tal maneira a pessoa que, para ela ter paz com esses pensamentos, ela tem que ter um ato compulsivo. Ela faz o que o pensamento está dizendo, você está com a mão contaminada, vamos lavar as mãos. Né? Só que passa muito tempo com isso aí, porque o pensamento é difícil de sair.
Então, isso é tratável, isso é um transtorno psiquiátrico, isso é diferente de um hábito, né? Mesmo que seja um hábito meio costumeiro, mas no hábito, se você de repente decidir aquele dia, não, hoje eu não vou fazer essa questão que eu estou habituado a fazer, não tem sofrimento, entendeu? Você não vai ficar ali tendo uma angústia insuportável, porque o indivíduo que tem toque, quando ele tem um pensamento obsessivo, né? Ele tem que ir lá, desceu para a garagem do seu prédio para ir trabalhar, e será que eu desliguei o gás? Aí ele volta. Aí depois, desliguei sim, volta. Mas será que eu dei a volta completa na chavinha do gás? Ele volta para lá. Não, mas será que eu dei para a direita ou para a esquerda? Ele volta para lá. Então, é uma coisa que prende, né? O indivíduo, trava a vida dele. E aí, então, ele tem que ter essa compulsão, porque o pensamento está perturbando. Já no hábito, a pessoa, ela um dia não faz aquele hábito, não vai ter esse sofrimento nessa intensidade. Mais uma que chega pra gente, Carla Souza. Boa tarde a todos, boa tarde, Carla. Boa tarde. Meu filho fica quase o tempo todo com medo, com um dedo na boca ou roendo unha. Ele tem 8 anos. Essa mania pode ir para a vida adulta? Dá para evitar que isso vire um vício? Boa pergunta, Carla. Realmente, se não tiver uma abordagem, vai chegar na vida adulta, né? Vai levar para a vida adulta. Ali não está dizendo há quanto tempo que o menino está com esse tipo de hábito, vamos dizer assim, né? De impulso, na verdade, né? Não é óbvio, é um impulso. Tem 8 anos, não está dizendo quanto tempo ele tem isso. Pode ser uma coisa temporária, uma criança que, por exemplo, ele já está com 8 anos, então já está indo para a escola, possivelmente depois já dos 5 anos para cá. Mas vai que está tendo algum bullying na escola. Então, quanto é que pode ser temporário? Né? A criança começa a sofrer um bullying na escola, tem um coleguinha agressivo ali, né? Ou depreciador, e aí então nesse período que está em convivência com essa criança, pode começar a roer unha, pode começar a ficar com fobia escolar, por exemplo, né? Com ansiedade de separação. Mas se aquele evento estressou ali e a pessoa para com essa mania, vamos dizer assim, roer unha e tal, então era só uma coisa situacional. Mas às vezes esse sintoma, roer unha, pode ser uma coisa mais de uma lesão mais profunda. Tem problemas em casa, tem dificuldade com o pai ou com a mãe, né? Ou tem conflitos familiares importantes que está vivendo ali, às vezes somado com de escola ou não. Então, isso é uma forma da criança manifestar a sua angústia, a sua ansiedade com esse tipo de comportamento. Então, tem que dar uma observada. Isso começou a existir a partir de que tem alguma coisa, a criança te diz, mamãe, na escola tem um amiguinho meu que fica chutando minha canela no recreio e tal, eu não aguento mais isso. E aí tem que observar para poder tratar, né? Fico alerta para essa mãe, né? Ficar de olho. Dr. César, muito obrigado por estar com a gente hoje aqui. Prazer estar aqui. Sigam aí o Dr. César nas redes sociais, acompanhem os vídeos que ele deixa sempre no YouTube ali também, tá bom? Pastor Aleixo. Alguém um dia disse uma frase muito conhecida, que ficou muito conhecida, de que é com o coração que se vê corretamente. O essencial é invisível aos olhos. Ela é bonitinha, mas altamente questionável se você escutar o que Deus fala sobre o que é essencial. Ele diz que o essencial não é visível aos olhos e muito menos ele é perceptível pelo coração. O que é essencial nos é revelado, ele nos contou. Daquele passo que demos Éden para fora, perdemos muitas capacidades. A capacidade de perceber as coisas corretamente e a pior de todas é uma compreensão total da realidade. A gente vive sim numa realidade tão nebulosa e cercada pelo pecado que muito a parte constituinte fundamental do que é real é imperceptível aos homens. Eu vou te dar um exemplo, você é acompanhado por anjos o tempo todo, Deus coloca os anjos ao seu redor, mas você jamais saberia da existência deles se não fosse lhe contado isso, e isso é uma realidade. Há uma realidade que você tem um coração em conflito, uma natureza que se inclina para o mal e um Deus que passa o tempo todo falando com você, mas a gente não consegue ficar deduzindo isso porque ou Deus conta ou a gente não elabora algo tão grande como um conflito que existe ao redor de nós. Nosso mundo é um campo de batalha e nós não somos os únicos personagens da história. Precisamos que Deus nos conte sobre isso. Olhando para a Bíblia, eu vejo a história de um homem triste, acabado, adoecido, dentro de uma caverna, com uma porção de perguntas, e ele usa os instrumentos que tem para tentar entender o que está acontecendo, olha para Deus e fala, só ficou eu. E Deus revela para ele, Elias, tem mais que você, existe eu também.
E ele fala, você comigo é sempre maioria, eu ainda reservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Pedro não consegue ver uma realidade sobre si, essa realidade tem que ser contada. Deus chama João e fala, João, eu vou te contar algumas coisas. E agora ele vê o futuro como fez para Daniel, e mesmo quando Daniel tentou compreender tudo, ele não tinha entendido ainda o principal, até que Deus fala para ele, tem algo que você precisa saber sobre tudo que eu te contei. Você é amado, e você precisa entender isso, e eu preciso te contar. No livro de Jeremias, Deus diz assim, olha, escuta esse verso. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. O quanto dos nossos sofrimentos está porque tem informações ao nosso redor e a gente ainda fica deduzindo. Isso tem gerado em nós uma profunda angústia. Deixe Deus dizer para você quem você é, quem você não é e o que vai acontecer. E isso é cura para a nossa alma. Deixa Ele te contar e veja se com Ele as coisas não são bem mais seguras. Perfeito, perfeito. Bom, e quero fazer aqui um agradecimento a você, que é Anjo da Esperança. Muito obrigado, porque mais um programa aconteceu, porque você está junto com a gente de mãos dadas para podermos levar essa mensagem de esperança, céu ou inferno. É o tema do novo material que a gente está enviando gratuitamente, porque você está nos ajudando a fazer a diferença. Obrigado, Anjo da Esperança. E quem ainda não é, faça parte desse ministério, você também entre em contato com a gente, tá bom? E amanhã estamos de volta, hein, Darleide? Sim, de volta aqui no seu Entre Família às 2h30 da tarde. Um beijo, vem aí o Vida e Saúde. Tchau. Até mais, gente. Beijo no coração, valeu.